bem-vindo. O que você achou desse terceiro encontro entre Flamengo e Palmeiras? O seu saldo desse duelo aí? Bom, eu acho que a gente já podia ter dispensado o Danilo, né? Porque, na verdade, ele cumpriu a função dele, que era zicar o Palmeiras na Copa do Brasil. Para esse jogo do Brasileiro, não era mais necessário. Afinal de contas, sabe, ele vem para cá e aí o que acontece? Vai para o terceiro jogo, Cebolinha rompe o tendão de Aquiles e o Vinha estrupia o joelho. Já tá, negócio de palmeirense por aqui já deu, viu, Danilo? É a última vez. Nunca mais, aprendeu? Tá bom. Sobre o terceiro jogo, é o seguinte: foi o único jogo em que eu vi os dois times tentarem jogar bola. O único jogo, porque, na verdade, no primeiro, o Palmeiras fez uma retranca ferrenha, não jogou, tomou 2-0. O Flamengo jogou, sim. No segundo jogo, o Palmeiras jogou, o Flamengo não jogou. A sorte do Flamengo é que Danilo Lavieri estava lá no Allianz Parque e, com o seu tradicional pé gelado, impediu o segundo gol do Palmeiras, que levaria a partida para os pênaltis, né? Então, eu diria que no saldo dos 3 jogos, o Flamengo saiu melhor, porque, afinal de contas, o Flamengo se classificou na Copa do Brasil, o Palmeiras não. Em relação à posição dos dois times, continua a mesma diferença de 3 pontos. Sim, ficou essa impressão, Luísa, você tem razão, de que foi ruim para o Flamengo, porque o Flamengo vencia por 1-0 até os 41 minutos do segundo tempo, né? Mas aí vem na conta do nosso bravo professor Adenor, que não adianta. 1-0 para ele é goleada. 1-0, ele recua, o time não quer saber. Então foi o que ele fez. O Flamengo e o Palmeiras faziam no segundo tempo, e que eu acho até que o Palmeiras tinha uma certa superioridade técnica. As melhores oportunidades estavam sendo do Palmeiras. Como assim, no primeiro tempo, as melhores foram do Flamengo. Mas aí o Arrascaeta achou um gol, daqueles gols chorados, né? Chorado para a torcida do Flamengo e para a do Palmeiras, porque a bola parecia que não queria entrar, ia devagarzinho, tá? Um zagueiro furou, o outro meteu a mão na bola, tá? Mas ela acabou entrando. O Flamengo fez 1-0 e o Tite aí disse: agora vou arrecuar os arfes. O que ele fez? Tirou de uma vez só De La Cruz, Pedro e Pulgar. E pior, colocou em campo Alan e Gabigol. Aí realmente é uma vontade enorme de entregar os 3 pontos, né? O Alan, como se sabe, não faz rigorosamente bulhufas, e o Gabigol jogou no meio-campo, ou seja, permitiu ao ataque, a defesa do Palmeiras partir para o ataque, porque o Gabigol estava lá na intermediária, não levava mais perigo nenhum, não era ao contrário do Pedro, um cara que ficava lá prendendo os zagueiros, né? Então, parabéns ao Tite, parabéns e adeus ao Danilo, porque já deu esse negócio dele ficar vindo aqui, né? E me desculpe pela eliminação na Copa do Brasil, assim acontece, geralmente passa o melhor. Danilo, agora você só volta aqui se Flamengo e Palmeiras se enfrentarem na semifinal da Libertadores, né? Agora, pelo menos por enquanto, acabou esse confronto. Mas eu acho que o Palmeiras, de certa forma, saiu um pouco com uma luz ali do fim do túnel desses 3 jogos, porque o primeiro jogo foi horrível, né? Jogou muito mal, mas os outros 2 apresentou alguma coisa positiva. Como é que você vê esse fim desses 3 confrontos e também como é que o Palmeiras sentiu esses 3 jogos, essa eliminação e também esse jogo de ontem aí contra o Flamengo? Bem-vindo. Obrigado, é um prazer participar com vocês aqui, o hat-trick da minha participação com vocês. O Igor agora saiu da rede que estava ali na Olimpíada e tal, voltou a participar com vocês aqui, eu estou aqui também completando. Bom, o Palmeiras, esse confronto é um confronto esperado, finalmente teve um jogo de verdade, como disse o Renato, né? Porque no primeiro só deu Flamengo, no segundo só deu Palmeiras, nesse os dois jogaram de verdade, foi um jogo bacana, foi um jogo gostoso, e é curioso que o Flamengo fez quando o Palmeiras estava melhor, depois o Palmeiras parecia que não ia conseguir reagir, reagiu. Como você bem disse, e o Renato disse, claro que não tem como, né, a gente falar, o Flamengo, ele claro que saiu vencedor nesse confronto por ter ficado com a vaga. Mas, olhando o cenário, pensando numa eliminação, o Palmeiras consegue sair menos machucado do que eu imaginava em caso de eliminação. Por que isso? Porque o Palmeiras, apesar de ter perdido a vaga, ele sai desse confronto mostrando uma ascensão. Por quê? Porque depois da surra que levou no Maracanã na ida, mudou o jeito de jogar, taticamente, e também na disposição, no aspecto de você olhar jogador que estava displicente, que não estava correndo, que não estava fazendo nada, e o Palmeiras mudou nesse sentido. Então, claro, o Flamengo sai vencedor, mas dá para dizer que o Palmeiras pode aproveitar aí alguns respingos
dessa eliminação. O Palmeiras mudou o jeito de jogar e, infelizmente, agora não teremos mais Palmeiras e Flamengo nesse ano, porque todo ano é bem gostoso, né? Palmeiras e Flamengo. Acho que na semifinal, até ali, alguém já vai ter caído, viu, Luiz? Eu também acho. Acho que o Botafogo vai fazer o serviço já, rapidinho. Aspas fortes. Vamos ver, né? Vamos ver que essa semana agora tem Libertadores e a gente já vai ter algumas respostas. Inclusive, tem enquete no ar também. Qual perda vai fazer mais falta para o Flamengo aí dessas contusões? Cebolinha, Vinha ou nenhum dos dois também. Vocês podem votar aí, já está aqui no nosso chat aqui para vocês votarem. Igor, ontem o Tite, o Abel e o Tite foram perguntados ali depois da coletiva. O Abel disse que o jogo não foi bom, que foi muito parado, que a arbitragem também não ajudou muito. E o Tite depois falou: opinião não se rebate e tudo mais. A gente discorda e opinião não se rebate, mas fatos são fatos, e aí impedimento, gol no impedimento, não tem muito o que debater e tudo mais. Você acha que o jogo foi bom? Ou você está com o Tite de Flamengo... O Tite, inclusive, falou que o Flamengo foi melhor e mereceu vencer. Bem-vindo de volta. Boa tarde, pessoal. Todos os amigos que estão acompanhando a gente aqui ao vivo no nosso canal, ou vão ver depois aí on demand. Para o Danilo Lavieri, o meu recado é que você tem sempre razão e volte sempre, né? Que é o que a gente diz para vocês sabem quem. Mas, enfim, não vou alfinetar ainda mais a rivalidade. E aí, especialmente em relação a essa sequência de jogos, né? Assim, o Flamengo, acho que ele sai numa curva mais baixa do que ele entrou, né, em relação aos confrontos do Palmeiras, contra o Palmeiras. Então, você viu um nível de desempenho maior no primeiro jogo, o caos que foi o jogo final e esse jogo mais ou menos de ontem. Enfim, o Renato já comentou assim, os detalhes, as nuances de substituições. Eu acho que o Flamengo sai pior dessa sequência de jogos do Flamengo do que chegou. Agora, esperava, de fato, foi o melhor dos 3 jogos, né? Acabou sendo esse jogo desse domingo o melhor dos 3 jogos, como conjunto, né? Como confronto em si, não em termos de desempenho individual de um time ou de outro. Mas, enfim, o Palmeiras está levando a um extremo aí essa questão da arbitragem, né? E isso de forma personificada no técnico Abel Ferreira, que está incomodado por ter sido expulso, né? Porque flagraram ele lá com a mão em lugares onde não deveria, para mostrar para o juiz. Enfim, ele está bolado, que a câmera pegou ele, flagrou ele e gerou essa expulsão por conta, enfim, do chamado do VAR e tal. E agora está duvidando até da linha de impedimento do VAR nessa marcação de impedimento. Obviamente que, enfim, a gente não é maluco de negar que a evolução tecnológica do futebol brasileiro deve acontecer, do VAR, enfim. Mas acho um caminho muito perigoso quando você começa a jogar a interrogação sobre todas as decisões da arbitragem, mesmo que são as factuais, são chamadas factuais do VAR, e vai para um campo que talvez coloque, né, numa polarização aí que coloca o Abel nesse momento, nesse recorte, até mais perto do John Textor do que mais perto do que o Flamengo está imaginando ou enxergando, embora também o Flamengo faça a sua pressão contra a arbitragem. E todos os clubes façam, né, na verdade. Mas, enfim, a ponto de desacreditar da linha do VAR, eu acho que é um caminho um pouco perigoso até para a própria credibilidade do futebol brasileiro. Por mais que, enfim, a gente sempre tenha que ficar de olho nessas denúncias de corrupção para verificar veracidade e tal, mas eu acho um caminho muito perigoso e um extremo que o Palmeiras está tentando levar nessa discussão de arbitragem. Enfim, aí fica todo mundo brigando, colocando sua narrativa dentro desse conjunto de partidos aí para tentar sair um pouco em vantagem e deixar a pressão também já pronta para próximos confrontos e para o decorrer dos campeonatos. Mas, enfim, para resumir essa história toda, eu vejo o Palmeiras carregando para um extremo e o Flamengo saindo pior do que começou nesses confrontos aí com o Palmeiras. A arbitragem foi um assunto muito forte durante esses 3 jogos. Antes da gente falar sobre isso, a produção separou um jogador misterioso. A gente tinha um tempo que já não fazia essa brincadeirinha, mas acho que tem uma foto dele para botar aí na tela. E aí eu vou dar a primeira dica. Pelo uniforme, já dá para meio que ter ideia o período que ele atuou no Flamengo. A primeira dica é que ele é nordestino. Acho que está bem amplo ainda, né? Mas se vocês quiserem começar a chutar, eu não posso impedir. Mas eu vou dando as próximas dicas aí até o final da live. Já vai pensando aí, quem quiser chutar no chat também pode começar a chutar. Durante esses 3 confrontos, a gente teve vários episódios com críticas à arbitragem. Inclusive, né, depois da classificação na Copa do Brasil, o Flamengo abriu mão de comemorar, né, de
enfim, de falar sobre a vaga, e inclusive da coletiva do Tite, para poder criticar a arbitragem, para dizer, a gente critica quando vence, porque se perder, vamos para a CBF e vamos falar na CBF. Quando vence, não, né? Quando se classifica, no caso. Danilo, acho que o Palmeiras entra nessas críticas também, como o Igor falou, entra meio que nesse momento combativo ali da arbitragem, né? Criticou o Botafogo por ter entrado nisso, mas também entra, acho que todos os clubes estão nisso, o Flamengo também está nessa guerra aí contra a CBF, seja de calendário, seja de arbitragem. Isso acabou botando um clima até mais quente no jogo do que ele já teria, talvez. Eu acho que o Palmeiras e Flamengo ele é quente de qualquer jeito nesses últimos anos. Até fiz eu fiz hoje um levantamento sobre a tal espanholização, né? E é impressionante realmente o domínio dos dois, do Palmeiras e do Flamengo. Coloquei lá nas redes sociais, é impressionante. Quando você vê aquela tabela, você entende porque vai ter uma rivalidade desse tamanho e porque todos os jogos são sempre quentes. Eu fui no Allianz, como disse o Renato, no último jogo, e eu fiquei impressionado como o Tite foi para cima do João Martins uma hora, foi para cima do Abel. O Tite estava muito pilhado também. Então, todo jogo nesse nível assim deles dois, ele fez o sinal do fala muito de novo. Então, de fato, é um jogo que é muito, assim, animado, né? O que eu acho, até falei disso no post hoje de manhã, eu acho que o Abel ele se perde ao tentar comparar as coisas. Porque uma coisa é você reclamar do Pulgar, que pode ter sido expulso porque deu soco. Outra coisa é falar, fizeram sacanagem com o técnico do Palmeiras, ou, eu não acredito na linha do VAR. E aqui eu até faço uma ponderação. Eu acho que a CBF, que gosta de falar que é rica, que tem bilhões e não sei o quê, poderia muito bem contratar uma tecnologia melhor para poder colocar no campeonato. Mas essa é a mesma tecnologia que é usada há um bom tempo e que já ajudou o Palmeiras e que agora o Palmeiras se julga prejudicado, mas é a mesma tecnologia. Então eu acho que é ruim quando você tenta usar o clubismo, né? A palavra certa é o clubismo para criticar. Nesse caso, o Abel foi clubista, porque ele não assumiu o erro de ter colocado lá, feito o gesto obsceno com as mãos nos lugares errados, e também quis colocar na mesma prateleira dessa reclamação do Pulgar. Eu acho que são coisas diferentes. A mesma coisa que tem muito flamenguista, mas você não fala do Veiga na Copa do Brasil, que subiu com a sola. Um erro não justifica o outro. A arbitragem em geral é ruim, e se a gente for ponderar, já que errou ali, pode errar aqui, ferrou. É melhor não ter jogo mais, melhor acabar, porque o que tem de erro é brincadeira. Então acho que são jogos quentes. Mais uma vez eu digo aqui que eu tô triste por não poder fazer de novo outra live com vocês aqui, porque é realmente bacana, essa rivalidade é legal para o futebol. É sempre bacana quando você tem dois oponentes em todas as modalidades, e no futebol acaba sendo bacana vendo esse Flamengo e Palmeiras também. Muito quente, sempre muito quente. Eu gostei porque o Danilo acabou de anistiar o Pulgar. Porque Pulgar não existe no time do Flamengo, né? Pulgar é Pulga. Ele vai chamar o jogador de Pulga. Pulga, não é Pulga, é Pulgar. É Pulgar. E o Pulgar não agrediu ninguém. Qual